O dinheiro é uma das energias mais poderosas do mundo moderno. Ele move economias, constrói impérios, transforma vidas. Mas para muitos também se tornou um símbolo de medo, culpa e limitação. Não é o dinheiro em si que causa sofrimento, mas o significado que projetamos sobre ele. Desde cedo, crescemos ouvindo frases que se infiltram silenciosamente no inconsciente. Dinheiro não traz felicidade. Rico é quem explora os outros. É preciso trabalhar duro, suar e sofrer para vencer na vida. Essas palavras se tornam verdades invisíveis. Verdades que moldam nossos pensamentos, nossas emoções e, consequentemente, nossa realidade financeira. Você pode até não se lembrar de quem as disse, mas elas continuam aí, sussurrando no fundo da mente, influenciando suas escolhas, ditando seus limites, determinando quanto você acredita merecer. Crenças limitantes são como raízes profundas em um solo fértil. Elas crescem escondidas, mas sustentam tudo o que aparece na superfície. E enquanto você tentar mudar a árvore sem tocar nas raízes, a mesma realidade continuará se repetindo. Por isso, curar suas crenças sobre o dinheiro não é apenas aprender sobre finanças, investimentos ou mentalidade positiva. É um processo de reconciliação interior. Um retorno à origem. Um mergulho na parte mais íntima de você mesmo, onde o medo da falta e o desejo de abundância se encontram. O primeiro passo para essa cura é reconhecer. Reconhecer que o que você pensa sobre o dinheiro não é necessariamente verdade. São apenas histórias antigas, herdadas de pessoas que também estavam tentando sobreviver. Seus pais, seus avós, a sociedade, todos carregavam suas próprias feridas financeiras e, sem perceber, te ensinaram a repetir as mesmas dores. Talvez sua família tenha vivido tempos difíceis, em que cada centavo contava e o medo da escassez era constante. Talvez você tenha visto pessoas ricas sendo julgadas como egoístas, enquanto os pobres eram exaltados como virtuosos. Essas experiências formaram o solo das suas crenças, mas chega um momento em que é preciso plantar novamente. E para isso, é necessário arrancar as raízes que já não te servem. Cure suas crenças começando por observá-las sem julgamento. Pergunte a si mesmo: de onde veio essa ideia de que ganhar dinheiro é difícil? Quem me ensinou que é errado querer prosperar? Será que essa crença é realmente minha, ou apenas algo que repeti sem pensar? Essas perguntas são chaves. Elas abrem portas dentro de você, e ao atravessá-las, você começa a perceber que o dinheiro nunca foi o problema. Foi apenas o espelho da sua consciência. O dinheiro não tem moral, não tem intenção. Ele apenas amplifica o que já existe em você. Nas mãos de quem vive em medo, ele se torna escassez. Nas mãos de quem vive em propósito, ele se transforma em expansão. Curar suas crenças é, acima de tudo, curar sua relação com o merecimento. Porque, no fundo, a maioria das pessoas não se sente digna de prosperar. Acham que não merecem receber mais do que o mínimo, ou que precisam pagar um preço alto para ter abundância. Mas a verdade é que o universo não recompensa o sofrimento. Ele responde à vibração. Você não atrai o que quer. Você atrai o que acredita merecer. E o que você acredita merecer é definido pelas crenças que carrega silenciosamente dentro de si. A prosperidade não chega pela força, mas pela permissão. E essa permissão nasce quando você se perdoa. Quando para de carregar a culpa de querer mais. Quando entende que desejar abundância não é egoísmo, mas um ato de expansão da consciência. Quanto mais você cresce, mais pode contribuir. Quanto mais você recebe, mais pode compartilhar. E esse é o verdadeiro propósito do dinheiro. Ser um canal através do qual o fluxo da vida se expressa. Mas enquanto você acreditar que o dinheiro é algo a ser conquistado, ele continuará fugindo. Porque o dinheiro não gosta de quem o persegue com medo. Ele se aproxima de quem vibra em paz com sua própria abundância. Curar crenças limitantes é como limpar o espelho da alma. Você não precisa criar uma nova imagem. Precisa apenas remover o que impede o reflexo da prosperidade de aparecer. E a cada crença curada, a vida começa a te devolver sinais de fluidez. Pequenas oportunidades surgem, ideias nascem, portas se abrem. Isso não acontece por mágica, mas por sintonia. Quando você muda dentro, a realidade muda fora.
Você se torna um ímã natural da abundância. Não por ambição, mas por harmonia. E é aí que você começa a entender que dinheiro e espiritualidade não são opostos. São expressões do mesmo princípio: energia em movimento. O dinheiro é apenas uma das formas como o universo se manifesta. Quando você o rejeita, rejeita parte desse fluxo. Quando o aceita com amor e consciência, permite que ele circule livremente. A prosperidade consciente não é sobre acumular, é sobre fluir. É sobre viver de um modo em que o dar e o receber acontecem em equilíbrio. Você trabalha, cria, entrega valor, e em troca, a vida te devolve sustento, segurança, liberdade. Esse é o ciclo natural. Mas quando há crenças de escassez, o ciclo se quebra. Você dá demais e não sabe receber. Ou espera receber sem entregar nada. E ambos os extremos geram bloqueio. A cura está no equilíbrio, no simples ato de permitir-se receber com gratidão e doar com alegria. E o ponto de virada acontece quando você percebe que o dinheiro não é algo fora de você, mas uma extensão da sua própria energia interior. Quando você está em paz, o fluxo se abre. Quando vive em conflito, o fluxo se fecha. E essa paz nasce do entendimento de que você é merecedor, não por causa do que faz, mas por quem é. Você é parte de uma inteligência maior, uma centelha divina que veio à Terra para crescer, criar e contribuir. A abundância é o estado natural dessa energia. Portanto, o caminho para curar suas crenças limitantes sobre o dinheiro não é lutar contra elas, mas olhá-las com compaixão. Acolher a história que você contou a si mesmo e depois escolher uma nova história. A cada pensamento de escassez, plante um pensamento de confiança. A cada medo, responda com amor. A cada dúvida, lembre-se de que o universo é vasto demais para negar abundância a quem vive com propósito. A cura não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo silencioso, sutil e contínuo. Às vezes parece que você está parado, mas dentro de você, algo está se reorganizando. Cada vez que você observa um pensamento limitante sem se identificar com ele, uma camada se dissolve. Cada vez que você escolhe a gratidão em vez da queixa, um espaço de prosperidade se abre. Cada vez que você confia, mesmo sem ver, a energia do medo começa a perder força. É assim que a transformação acontece. Em pequenos gestos de consciência, em decisões diárias de fé, em atitudes que nascem de dentro para fora. E aos poucos, o mundo começa a refletir essa nova vibração. Você passa a atrair pessoas diferentes, situações mais alinhadas, oportunidades que antes pareciam distantes. O universo não responde ao que você diz querer, mas ao que você vibra ser. Por isso, a cura das crenças limitantes sobre o dinheiro é também a cura da sua própria identidade. Você deixa de ser alguém que precisa lutar para sobreviver e se torna alguém que flui com a vida. Você deixa de agir a partir da carência e passa a agir a partir da abundância. E o dinheiro, que antes parecia um inimigo, passa a ser um aliado. Você entende que ele não é o fim, mas o meio, uma ponte que conecta propósito a possibilidades. Curar suas crenças é recuperar o poder de criar. Porque quando você se liberta do medo, a energia que estava presa na resistência volta a circular como inspiração. Novas ideias surgem, projetos começam a ganhar forma, e a vida parece te apoiar em cada passo. Mas essa fluidez não vem do esforço, e sim da rendição, da entrega confiante à sabedoria do universo, da compreensão de que tudo tem seu tempo e que a abundância é um fluxo constante. Você só precisa se alinhar a ele. O dinheiro começa a fluir naturalmente quando você para de buscá-lo como um fim e passa a vê-lo como consequência de quem você se tornou. Porque a verdadeira prosperidade não é resultado do que você faz, mas do que você é enquanto faz. Você pode trabalhar as mesmas horas, ter as mesmas condições externas, mas se dentro de você há leveza e consciência, os resultados serão completamente diferentes. A prosperidade consciente não é uma técnica, é um estado de ser. É quando você entende que o dinheiro é apenas uma linguagem da vida, e a forma como você se relaciona com ele revela como se relaciona consigo mesmo. Por isso, observe-se com amor. Note quando o medo aparece.
Note quando você se sente pequeno demais para receber. Note quando rejeita o fluxo da vida por acreditar que não é digno. E ao perceber isso, respire fundo e diga a si mesmo: eu escolho confiar. Eu escolho merecer. Eu escolho abrir espaço para o novo. Essas afirmações não são mágica, são lembretes. São sementes que começam a reprogramar o solo do inconsciente. A mente precisa de repetição para acreditar, mas o coração precisa apenas de presença. E quando a mente e o coração se alinham, o fluxo da prosperidade se restabelece. O universo é generoso. Ele não conhece falta, apenas movimento. E quando você se alinha com esse movimento, tudo o que é necessário chega. Não é sobre querer mais, mas sobre se tornar mais. Não é sobre correr atrás, mas sobre caminhar em confiança. A abundância é silenciosa, porque nasce de um coração tranquilo. Você não precisa provar nada. Não precisa conquistar para se sentir merecedor. Você já é digno por existir. E é essa verdade simples que cura as crenças mais profundas. O medo se dissolve na luz da consciência. A escassez desaparece diante da gratidão. E o julgamento se transforma em compaixão. A partir daí, o dinheiro deixa de ser um peso e se torna um instrumento de expansão. Você passa a usá-lo com propósito, a compartilhá-lo com sabedoria, a permitir que ele circule através de você como uma corrente viva que beneficia o todo. Esse é o ponto máximo da prosperidade consciente. Quando o dinheiro deixa de girar apenas ao seu redor e começa a fluir pelo bem que você gera no mundo. Quando você entende que cada gesto, cada palavra e cada escolha é também uma forma de energia, percebe que a vida te devolve exatamente o que você oferece. E então, o dinheiro se torna parte de um ciclo sagrado. Você dá com alegria, recebe com gratidão e retribui com consciência. Nada é perdido, tudo é transformado. Essa é a verdadeira cura das crenças limitantes. A lembrança de que você nunca esteve separado da abundância. Ela sempre esteve aí, esperando que você se lembrasse. O universo não cria escassez. Quem cria é a mente quando esquece quem é. Você não veio à Terra para lutar contra a falta, mas para expressar a plenitude do ser. E quando você se reconecta com essa verdade, a vida muda de tom. O medo perde o sentido, a pressa se dissolve e a confiança se torna seu novo lar. Você começa a viver a partir da harmonia e não da urgência. A partir do propósito e não da carência. E tudo o que antes parecia distante começa a se aproximar. Porque a prosperidade não é algo que se conquista, é algo que se recorda. Você sempre foi parte do fluxo, só havia esquecido. Agora, a lembrança retorna. A partir de hoje, escolha falar sobre o dinheiro com amor. Agradeça o que tem. Abrace o que ainda está por vir. E confie que tudo está se organizando no tempo certo. Não há atraso no universo. Apenas sincronias que você ainda não entende. A prosperidade consciente nasce quando você entende que o dinheiro é apenas uma das muitas linguagens do amor divino. E quando você vive com essa consciência, a vida deixa de ser uma busca e se torna uma celebração. Tudo flui, tudo se conecta, tudo retorna. E no silêncio do seu coração, você finalmente entende. A abundância nunca esteve fora, ela sempre foi você. Se essa mensagem tocou você, lembre-se. A transformação começa na consciência. Continue sua jornada de autoconhecimento e prosperidade aqui no canal Mentalidade Próspera.